Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus estava rezando num certo lugar, quando terminou, os seus discípulos pediram-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos a cada dia o pão de que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. E não nos deixes cair na tentação. E Jesus acrescentou: Se um de vós tiver um amigo e for procurar-me à noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para me oferecer. E se o outro responder lá de dentro: Não me incomodes, já tranquei a porta, e meus filhos e eu já estamos deitados, não me posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dar-os porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele e lhe dará quando for necessário. Portanto, eu vos digo: pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será dado, vos será aberto. Pois quem pede recebe, quem procura encontra, e para quem bate se abrirá. Será que algum de vós que é pai, se o filho lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ia começar a rever junto a nossa fé cristã, porque está tendo uma confusão do diabo no mundo acerca da fé, e na nossa cabeça também. Vira uma confusão que meleque que não se entenda nada. Enquanto a fé, pelo menos na vida simples, é uma coisa muito clara. Se eu tenho fé que um trabalho vai me dar o sustento, eu conheço bem qual trabalho eu vou fazer. Aquele emprego vai me dar tanto, o outro emprego vai me dar tanto, não é? Então é muito claro. E assim também a fé. A fé tem que dar um retorno. Não é simplesmente crer. Eu creio, tá bom, e daí? Eu não creio, daí, a mesma coisa. Somos iguais, quem acredita e quem não acredita. A fé deve dar um retorno claro. Mas vou deixar para outro domingo, porque eu começar a rever quem é Jesus Cristo, porque é nele que nós encontramos o sentido total da nossa fé. Porque hoje meu tema sobre a oração. Sobre a necessidade de procurar e sobre a necessidade de pedir. E muitas pessoas sempre me confundem. Mas se eu peço, eu creio, porque tudo que eu peço a Deus, Ele me dá. Não existe este conceito, esta ideia. Eu creio porque tudo que eu peço,
Ele me dá. Mas o que você pede? E o que ele prometeu? Ele prometeu o pão de cada dia. O essencial para o sustento. Não prometeu férias nos Caribes, não prometeu luxo, não prometeu riqueza. Seja bem claro que ele prometeu de material. O pão de cada dia. E isto eu garanto para vocês que nunca vai faltar. Para quem acreditar que Deus acompanha a nossa vida. Tudo o resto, porque tudo o resto é supérfluo. Tudo o resto se torna um ídolo. Aí nós gastamos a vida atrás das outras coisas. Então gastamos a nossa vida atrás de ganhar dinheiro. Gastamos a nossa vida atrás, sei lá, de tantas coisas. A cabeça humana minha é uma coisa. Quando acontece um show, você fica abismado. Acontece o show, mas fica lá, deitado de noite, dormindo, na calçada, para poder comprar um ingresso, um jogo de futebol. Então, cada um tem o seu próprio interesse, então aplica a sua vida naquele interesse. Mas será que isto e aquilo do qual nós precisamos, do que a vida humana precisa, temos visto as manifestações, já temos falado nos outros domingos aqui. A gente está pedindo o quê? Saúde, justiça, segurança, paz. Mesmo sábado passado, geralmente não faço, fui fazer um batizado, e por mais que a gente fale, parece que não entra na cabeça, não sei. No fim do batizado, perguntei para os pais, que até frequentam aqui, vêm os domingos, e, bom, agora vamos dar a bênção final. O que você pede? Para o Benício, para o filho. Peço paz, saúde. Onde que está a paz? Se eu quero uma mercadoria, eu vou na loja que vende a mercadoria. Se eu quero uma peça mecânica, eu vou no mecânico. Se eu quero comida, eu vou no supermercado. Onde está esta bendita paz? Nós acabamos de batizar a criança, infundindo nela o Espírito de Deus. Porque não temos conhecimento que Cristo é a nossa paz. A paz tem um nome. Tem uma pessoa. Se eu não encontrar Cristo real, vivo, dentro de mim, eu nunca encontrarei a paz. Nunca. Vocês crianças que crescem no mundo, têm esperança no mundo? Tem. O mundo tem futuro, porque o mundo foi feito em Cristo. Então tem futuro. Depende do futuro que nós queremos. Para você ter uma ideia, a gente cresce com as ideias que pega que o mundo oferece, mas o mundo não é assim. Quando eu era criança, é bom para vocês, eu nasci 38, 39 começou a grande, a Segunda Guerra Mundial. Eu tinha 3 irmãos na guerra, um morreu na guerra. Então na minha cabecinha de criança, o que era o mundo? E que antigamente também era assim. Tanto que nas escrituras se fala muito de viúvas e de órfãos. Por quê? Eles viviam fazendo guerras um contra o outro. Muitos morriam na guerra. E ficavam as mulheres com as crianças órfãs.
E por isso que a pobreza naquela época era viúvas e órfãos. Então eu pensava, para vocês verem como é que a gente cria uma ideia da vida. E como não é difícil entrar nessas ideias, como também não é difícil entrar nas ideias que o mundo nos oferece. Entendeu? Pensava que quando eu crescesse, como 3 irmãos, homens estavam na minha frente, estava na guerra, eu também, quando eu crescesse, iria para a guerra. E a vida era assim. Você ia para a guerra, se alguém se salvava, voltava, formava família, criava os filhos, seus filhos depois cresciam, pelo menos os homens, e ia para a guerra. E assim era o mundo. Este era o meu mundo, que eu esperava. Então, ao redor da gente pode aparecer que é um mundo de corrupção, que é um mundo disso, um mundo daquilo, também guerra e corrupção. Compreende? Então, como se forma uma mentalidade? Onde começa a entrar a fé cristã na vida. Então, desde que nós somos batizados, nós ouvimos a segunda leitura. Nós somos mergulhados em Cristo. Que seria de nós se Cristo não tivesse nascido homem? Que seria da vida humana? Não teria futuro nenhum. Porque o único futuro certo que nós temos da vida é a morte. Vamos ser muito claros. O único futuro certo é a morte. No batizado eu falei, bom, preste bem atenção. Você que está esperando o neném. Se você soubesse que o teu filho iria ser entregue ao crack, à droga, você geraria um filho? Sabendo que o futuro dele é o crack e a droga, você geraria um filho? Alguém de vocês? Vamos sejamos sinceros. Sabe por quê? Exatamente, gente. A gente tem que ser muito sincero, sabe? Não pode ser a vida uma coisa boada, a fé uma coisa boada assim. Não tem sentido. No entanto, nós somos piores. Nós geramos um filho que será entregue à morte. Nunca pensaram nisso, não é? Vocês que são pais, pensem. Pelo menos na droga ainda respira. Na morte, não respira nem mais. Vira podre. E que seria de nós, então, ter nascido simplesmente para morrer? Mas a vida é assim. A vida que o mundo me apresenta é assim. Como era a vida que me apresentava para mim, que eu iria para a guerra. Mas não era a verdade. A vida que o mundo apresenta é assim. Mas a vida que Deus apresenta, que é a realidade, não é assim. Nós somos seres eternos. Aí que vem o batismo. Naquela carne mortal, veja bem, se gera uma carne mortal. Pelo batismo se coloca um espírito imortal, eterno. Se gera uma carne humana pecadora, doente. Com o batismo se gera o Espírito Santo. Aonde começa a mudar a visão da vida. Os bens materiais, mais uma frase que eu ouvi tantas vezes. Quero que meus filhos tenham tudo que eu não tive. Também vocês nunca ouviram isso? Não. Quero que meus filhos tenham tudo que eu não tive. Belo futuro.
Graças a Deus, digo graças a Deus de coração, nunca ouvi isto na minha vida, na minha formação familiar. Sempre ouvi que devia ser um homem digno, um homem justo, um homem honesto, não de ter as coisas. Então veja que a vida é uma coisa muito real, muito prática. E também Deus é uma coisa muito real, muito prática. É muito real. Então, quando Jesus fala da oração, é uma coisa incrível. Você pode se aproximar a Deus como? Pecador, porque somos pecadores. Ah, mas eu não fiz nada de mal, como é que eu sou pecador? Tá, você não fez nada de mal, ótimo. Então você é justo. Bom, não sei. Você não é pecador, é justo. Nós sabemos que a morte não existia no mundo. É pelo pecado que a morte entrou no mundo. Agora analisa bem. Você vai morrer? Eu vou morrer? Ah, mas está na cara, todo mundo morre. Tá. Então você tem a mesma doença. Mesmo não tendo feito nada de mal, você tem a mesma doença que os outros que aprontaram na vida têm. O pecado. É uma doença destruidora. Destruidora de várias formas. Da mente, dos afetos, dos sentimentos, gera ódio no lugar de bondade, de amor, gera divórcio no lugar de união, gera guerra no lugar de concórdia. Então todas estas coisas psíquicas o pecado produz. É que a gente não gosta de falar do pecado, porque a gente não quer se reconhecer doente. A gente não quer se reconhecer doente. Humilha muito a gente. Eu sou um super-homem. Como é que eu posso ser doente? Não é? Mas espiritualmente somos doentes. Agora, tem cura? Gente, se tiver alguém com doença grave, física, e poder pagar uma viagem ao exterior para sarar daquela doença física, não vai? Acho que vai, não é? Eu acho que vai. Nós temos doenças espirituais e Deus veio habitar conosco e Ele que pode sarar as nossas doenças, nós não vamos. Porque nós só vamos pedir coisas. Então volta aquilo que comecei. Eu creio em Deus porque tudo aquilo que eu pedi, Ele me deu. E eu respondo. É a experiência da minha vida. Eu estou respondendo da boca para fora, não. Eu creio um pouquinho em Deus, porque se acreditasse muito, transformaria o mundo. Um pouquinho sim. Pelo menos para não morrer afogado assim. Entendeu? Porque tudo que eu pedi nunca me deu. Alguma vez sim, não tem problema. Até mandou um dia bonito, quando estava chovendo, havia 40 dias, etc. Até estas coisas. Mas, por um acaso. Mas tudo o que eu precisava para a minha alma, Ele me deu, sem eu pedir. Sem eu pedir. A gente tem que olhar bem a própria vida. Porque quando acontecem certas coisas que parece que te destrói totalmente, é o começo de uma vida que você nem sabia que existia dentro de você, que é a vida do Espírito.
Então Jesus ensina a rezar o Pai Nosso, o exame de como é a oração. Mas depois ele fala como rezar, na nossa condição humana. Se um homem vai pedir de noite, vem um amigo, né? Me dá, não me amole, já estou dormindo, pelo amor de Deus. Mas ele bate, olha, vejo um amigo, tenho que atender, não posso. Tá bom, levante, vai. Dá. Então ele fala, buscai e achareis. Quem procura, acha. Quanto mais a vós, Deus não dará. Vocês lembram o que foi lido? O Espírito Santo. Porque Ele é a luz que ilumina todo ser que vem a este mundo. Cristo veio à Terra para trazer Deus. E quem encontra Deus, acho que eu vou colocar na entrada aqui, faz anos que estou pensando, mas estou quase me decidindo. Aquilo que Santa Teresa d'Ávila falava, e depois a experiência da vida de todos os homens que encontraram Deus. Várias placas, como se fosse uma via sacra. Nada te assuste. Nada te assuste. E quando se fala nada, nada mesmo. Nada te perturbe. Quer dizer, tudo que acontece não pode perturbar o teu coração. Nada te perturba. Só Deus basta. E os antigos diziam, a minha alma tem sede de Deus. E nós somos uma alma dentro de um corpo. Nós somos uma alma dentro de um corpo. E sabe como funciona o corpo? Não. É uma péssima casa para a nossa alma. É uma péssima casa para a nossa alma. O nosso corpo, com os seus desejos, os seus embriaguez, etc., ele funciona como o efeito do álcool ou da droga na nossa inteligência. A nossa alma é santa. É a coisa mais pura que existe neste mundo. E está dentro de nós. Aí que nós somos santos. E quando falo corpo, e São Paulo falava do corpo, não é só o corpo biológico, físico, não. É o corpo, a estrutura humana. Aí vem a mente, a vontade, a psique, os desejos, os afetos. Este é o corpo de morte, que abriga também a alma. Então, qual é o efeito do álcool? Nós temos uma inteligência. Pode ser até um piloto de Fórmula 1, tá bom? Dirige que é uma coisa. Mas se ele se embriagou, você se entrega o carrinho da sua casa para ele? Mas ele é piloto de Fórmula 1. Pode ser até a pessoa mais inteligente do mundo. O arquiteto mais famoso do mundo. Mas se ele vive embriagado, você se entrega a sua casa para ele construir. Quer dizer, a potencialidade está na mente, mas os efeitos exteriores
impede. Ela não acaba, a inteligência não acaba, mas impede o uso desta inteligência. Assim acontece conosco. A embriaguez das coisas, a embriaguez da vaidade, a embriaguez do poder. A gente se pergunta por que os políticos não funcionam. A embriaguez do poder. A embriaguez do poder. Que eles recebem de mão beijada. Se sente o Padre Eterno quando chega a ser líder. Entendeu? Pelo menos um atleta lutou para conquistar um nome. Eles não. O povo lhe dá os votos para eles ficar lá, líderes, e a gente tem que se ajoelhar diante dele pedindo favores. Isso dá a embriaguez do poder. Aí a cabeça não funciona. E tudo isso aqui então não deixa funcionar a nossa alma, que é a nossa potência mais infinita que existe sobre a face da terra. Então meditemos bem sobre aquilo que nós somos, para entendermos por que precisamos tanto da oração, como disse no comecinho. Não rezar como se a gente tivesse, acho que tiveram alguma experiência no mar, etc. Quando ia nadar, que às vezes cansava, começava a afundar, ou numa piscina, não? A gente sai no sufoco, que a gente fala, não é? Ou a criança que chora, não respira aí, bate até nas costas para poder respirar. E a gente pensa assim, quando está no sufoco. A oração, repito, insisto e termino. Não foi um cristão que falou isto. Foi um homem simples, como os Antigos Testamentos, que procurava Deus grande. A oração é a respiração da alma. E respirando através da alma, também o nosso corpo se amansa, se acalma, não nos embriaga. Não nos embriaga. E podemos começar a ser homens de verdade. Creio em Deus Pai,